Moçambique e a todos que acompanham-nos nesta edição do Análise Económica previsto para esta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. Irrompemos a sua residência para, mais uma vez, trazermos a atualidade económica, tanto nacional, e aqui temos, portanto, temos estado a avançar, como tem sido apenas nosso programa, com este, tanto, debate, com esta conversa que traz de forma bastante aberta esses aspectos relacionados com a economia. Portanto, nesta noite vamos dar continuidade a esta saga que tem sido habitual às quartas-feiras e já, tanto tenho aqui os nossos convidados, tanto a Estrela Charles, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vinda neste caso. Sim, muito boa noite aos telespectadores que nos acompanham. Estamos aqui para mais um debate do tema econômico e da atualidade. Muito bem, também, ilustre Gazete, saudações, seja bem-vindo. Boa noite, estamos aqui, agradecer pela oportunidade mais uma vez e dizer que estamos aqui para trazer aquilo que é a reflexão no contexto atual da economia. Muito bem, esta é a reflexão que vamos trazer aqui nesta noite e uma semana em que foi rica em termos de dados da economia. Portanto, vamos avaliar aquilo que aquelas que foram as informações que foram sendo passadas ao nível, tanto daquilo que é o cenário económico nacional, com principal destaque foram vários temas que ocorreram, vários assuntos, mas vamos destacar apenas alguns. Portanto, o mais importante que tem estado a fazer parte da agenda global é efetivamente a questão da discussão e aprovação dos salários mínimos nacionais. Desde esta terça-feira, o Governo apresentou a nova tabela dos salários mínimos, portanto, conforme nós temos conhecimento, a nova configuração, na verdade já não é nova, mas já há algum tempo, a configuração dos salários mínimos nacionais está disposta em 9 áreas de atividade, para este caso, 8 áreas que são do setor privado e a nona área é a função pública, este que ainda não tem o seu salário mínimo fixado. Vamos tentar analisar aqui os dados relativos aos salários mínimos nesses setores de atividades. Temos, portanto, o salário mínimo Estrela Charles foi fixado e quando olhamos para os setores não houve um aumento de sequer 10% em nenhuma das áreas. Como é que avalia, portanto, os dados, os números que foram lançados pelo Governo depois da concertação com os seus parceiros sociais? Bom, este é um tema realmente muito pertinente e um tema que tem levantado o debate já há vários anos, porque o que nós temos verificado é que não temos tido aumentos salariais ano após ano. E este ano não foi diferente, foi, digamos, até bem pior, porque é um aumento insignificativo. E eu arrisco-me a dizer que este ano não tivemos aumento salarial, porque quando analisamos o aumento em termos nominais e o aumento em termos reais, aquilo que realmente podemos comprar no mercado, nós vamos perceber que o poder de compra está reduzido, o poder de compra está corroído. Então, este ano não podemos falar de aumento salarial, não há motivo para falarmos de aumento salarial. Se nós formos a ver um aumento de 371 meticais, analisando apenas 2 ou 3 bens, já tem um aumento muito maior que 371 meticais. E 371, estamos a falar de aumento salarial de um setor. Há setores que aumentaram apenas 190 meticais. E são setores chaves esses. Nós estamos a falar de agricultura, pecuária. Então, são setores extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa economia e que temos esses salários cada vez menores. Então, é algo que tanto o comitê ou também o governo deveriam refletir esse modelo de negociação ou discussão e debate do salário mínimo. Se nós formos a reparar, não faz sentido, isso não pode se considerar um debate entre o sindicato e o governo, numa altura em que o sindicato propõe o aumento salarial de cerca de 30 mil e temos a questão da aprovação de 4 mil ou 5.200, como foi agora. São disparidades muito grandes. Então, não é possível falar-se de negociação ou de debate em torno do salário mínimo, porque, neste caso, estamos a verificar que não há debate. Não há negociação possível para um dos lados traz um aumento de cerca de 25 mil meticais
e é aprovado um aumento de 371. Não é possível, não tem lógica possível esse cenário todo da aprovação do salário mínimo. Muito bem. Para si, Gazite, a Estrela estava a falar aqui de uma proposta que é a OTM, portanto, a OTM e a Conselmo, que são os conglomerados que têm a representação dos trabalhadores, e a CTA, que tem os empregadores, e o próprio governo. A proposta da CTA, aliás, da OTM, é de que 30 mil meticais seria o valor mínimo da cesta básica, quer dizer, para uma família, em termos de salários mínimos, e o governo aprovou menos de 25% disto que seria o ideal. Aventa-se aqui, o governo levanta questões como a questão do exercício da própria economia, aquilo que foram os resultados da economia aqui intramuros. A justificação do governo procede, na sua opinião? Qual seria o ideal, tendo em conta os números da economia, como foi o comportamento da economia moçambicana? Mais uma vez, obrigado. E falar de salário mínimo é uma situação muito delicada, principalmente em Moçambique. Esta é uma discussão que tem se verificado ano após ano e sempre criamos expectativas. Eu digo que a OTM fez o seu papel. É uma utopia em Moçambique esperar-se, até então, esperar-se um salário mínimo de 30 mil meticais. Só para trazer o aspecto real, esse salário mínimo não vai se refletir naquilo que é o bolso do cidadão. Porque o custo de vida está totalmente elevado mediante essa inflação que nós verificamos ao nível do nosso mercado. E que o seu poder de compra está totalmente, mas totalmente reduzido, e que este salário mínimo eu tenho que garantir que não vai influenciar em nenhum aspecto quanto àquilo que é a realidade do cidadão moçambicano. Mas temos que olhar uma componente muito importante, porque nós estamos numa situação de uma inflação ao nível nacional, e isso é algo que se verifica, e o governo em si tinha que tomar cuidado ao mexer este ponto. Porque o fato deles aumentar o salário mínimo, tal como a proposta da OTM, poderia, até 30 mil, poderia, em algum momento, ser um castigo para as empresas. As empresas em si não teriam capacidade de sustentarem a mão de obra. E, por sua vez, seria o próprio moçambicano a sofrer este pressuposto. Olhamos assim, o próprio moçambicano poderia, de alguma forma, perder o seu emprego. Então, estaríamos a verificar uma alta taxa de desemprego ao nível de Moçambique. Então, eu penso que o governo, por sua vez, teve o seu cuidado ao mexer esta variável, porque seria muito complicado e pesado depois dessa transição da crise que se verificava levada pela pandemia. Então, as empresas em si ainda não têm uma estabilidade que possam justificar um aumento salarial robusto, o esperado. Mas é um momento de se repensar sobre o salário mínimo em Moçambique. Na sua opinião, aqui, esta situação da própria discussão, existem alguns setores que têm estado a pensar que estão sendo excluídos do debate. A sociedade civil, é claro que a questão do debate do salário mínimo é algo tripartido, portanto, acontece em outras partes do mundo, mas também partes do mundo em que há inclusão de outros setores sociais, como a sociedade civil, algumas organizações. Acredita que este assunto do salário mínimo, há espaço em Moçambique para que não seja só discutido por empregadores e apenas empregadores e trabalhadores, o Estado? Há espaço para académicos fazerem estudos e apresentarem como propostas? Digo sim, o que tem que fazer o governo como o árbitro da própria economia moçambicana tem que abrir o espaço, de facto, para abraçar outros setores, como a sociedade civil, para trazer aquilo que é uma análise realística do esperado.
porque não vale a pena nós trazermos aqui pontos soltos, não é? Diria que é uma avaliação empírica, duvido dizer. Então, é muito importante envolvermos acadêmicos, envolvermos sociedade civil, do modo que traga-se uma análise que possa confortar as ambas partes, tanto a OTM e juntamente com a CTA. Muito bem. Estrela Charles, o governo é parte interessada, portanto, deste assunto. No entanto, quem paga a fatura são os empregadores. E há quem diga que a promiscuidade que existe entre alguns portanto, empresários, que à noite são empresários, de dia são governantes, são donos de empresas, acaba havendo aqui uma certa promiscuidade e isso também tem algum impacto naquilo que são as decisões. Concorda com esta visão ou não há nenhuma relação de causa e efeito? Essa visão é mesmo clara, principalmente para o caso de Moçambique, em que quase todos que compõem a ala empresarial são os mesmos que também compõem ou fazem parte de grupos de dirigentes das instituições públicas. Então, isso é comum aqui em Moçambique. Existe um certo conflito de interesse que não é pequeno, porque é o mesmo dirigente que representa o governo, é o mesmo dirigente que tem interesses empresariais e, claro, que não irá aprovar um salário mínimo muito maior ou um salário mínimo, digamos que justo. Porque o empregador sempre tem a tendência de pagar menos. Quanto menos pagar, melhor, porque quanto menos paga, mais lucro tem. Então, não vamos esperar aqui que os empresários digam ou que pagariam um salário de 10 mil meticais, 15 mil meticais. Isso deve ser imposto aos empresários. Deve ser imposto aos empresários e deve ser cumprido. Agora, o que é importante aqui é que o debate ou a discussão em torno do salário mínimo seja uma discussão técnica, científica e comprovada em termos de números. A questão estava a colocar aqui se é necessário a intervenção de outros membros da sociedade dentro do debate. Eu acho que é algo muito importante e muito sério que deveria se levar em consideração. Porque é necessário um punho forte do lado dos trabalhadores. Então, eu acredito que nós, os trabalhadores, é que não estamos a ser fortes o suficientes para mostrar aos empregadores que é necessário aumentar o salário mínimo. E enquanto nós não formos fortes, nós formos fracos nessa negociação, sempre teremos salários que tendem a beneficiar o empresariado e prejudicar os trabalhadores. Acredita que o movimento sindical em Moçambique, que representa os trabalhadores, efetivamente está em condições de representar os trabalhadores? Não estarão aqui interlaçados a tentáculos que acabam criando uma certa miopia na sua análise para proteger interesses dos trabalhadores? Estamos a falar de uma OTM Central Sindical em que tem dirigentes há mais de 10 anos, são as mesmas pessoas, não se conhece nenhum resultado da sua gestão, pública pelo menos, e alguns membros pertencem a conselhos de administração de algumas empresas que são afetadas viaturas, têm salários nestas instituições de Estado. Vamos olhar aqui, temos sindicatos efetivamente comprometidos para chegarmos a esse nível que está a dizer. Sim, o que eu estou a dizer é que não é possível ter sindicatos fortes quando um sindicato traz uma proposta de aumento de 25 mil e é aumentado 375. É uma diferença muito grande. Então, o sindicato não pode trazer... Eu não posso querer negociar consigo e trazer uma proposta de 10 mil meticais e chegarmos à conclusão que vai aumentar 20 meticais. Isso não é negociação. Significa que ou eu como sindicato, não estou a ser racional na proposta que estou a trazer, ou eu, sindicato, não estou a ter forças suficientes, conhecimento suficiente e forças, empenhos de defender a proposta que eu estou a trazer, ou então há algum outro problema de conflito de interesse que existe. Porque o comitê nunca vai vencer, digamos assim, alguma batalha ou algum debate relacionado com o salário mínimo, enquanto trouxer, digamos que, propostas que sabemos que não são realísticas, sabemos que os empregadores e o governo não vão concordar com essa proposta. E eles também devem saber defender essa proposta.
E defender a proposta significa o governo sentir que existe um sindicato forte e que o sindicato deve também estar rodeado de outras organizações. Estamos a falar de acadêmicos, sociedade civil. Quanto mais forte estiver o sindicato, melhor. Melhor para todos nós. Porque quando nós falamos de CTA, nós estamos a falar de uma instituição que tem lá os seus dados, as suas análises, e vão convencer de uma ou de outra forma que não temos como pagar. É papel deles, como empregadores. Mas também é nosso papel, nós como empregadores, lutarmos por aquilo que nós achamos que deve ser. Se nós formos a ver o aumento de 371 metical, só o aumento de óleo, 5 litros de óleo, já estamos em 250 meticais. Se juntarmos o óleo e o arroz, por exemplo, já passa de longe os 371 metical. Então, isso é algo que nós devemos debater mais e estar nas nossas consciências de tal forma que os próximos anos sejam diferentes. Eu não posso deixar de comentar a questão que colocou o meu colega de painel, que está relacionado com as causas ou as justificações que o governo dá. O governo aí fala de 3 justificações praticamente. O governo fala da Covid-19, a famosa Covid-19 que é culpada de tudo. Então, o governo fala da Covid-19, o governo fala da guerra em Cabo Delgado e fala também da questão dos ciclones e dos desastres naturais. Eu acredito que essas justificações são justificações que não cabem, são justificações inaceitáveis, podemos assim dizer. Porque os ciclones é algo que nós vivemos com eles já há bastante tempo, há anos. Tanto é que esses desastres naturais já estão previstos no Orçamento do Estado. Então, já estão lá previstos. Então, não cabe aqui trazer a questão dos desastres naturais, porque o empresariado já entra ou já constitui uma empresa, tendo em conta que o país está suscetível a esses fenômenos. Quando nós falamos sobre a guerra em Cabo Delgado, nós estamos nessa situação da guerra desde 2016. Não faz sentido hoje o governo aparecer e dizer que o salário mínimo vai aumentar tanto porque temos a guerra em Cabo Delgado. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Exato. Agora, em relação à Covid-19, a pandemia que nós tivemos, nós estamos no momento em que agora a economia tenta se refazer. Então, nós ficamos 2 anos sem negociar o salário mínimo. Então, essa justificação também não cabe agora em 2022. Se estivéssemos em 2019, em 2020, e usou-se muito essa justificação para não fazer reajustes salariais. Então, já tivemos as consequências da Covid-19, estamos agora a tentar nos reerguer. Então, é necessário que a definição de salário mínimo seja uma definição feita com base em princípios, não com base em justificações, digamos que, muito aéreas. O salário mínimo deve aumentar ou reduzir de acordo com a inflação, taxa de juros, que são variáveis que influenciam o nosso cabaz, influenciam aquilo que é o nosso poder de compra. Então, são essas variáveis que nós temos que pegar. Taxas de juros aumentaram, a inflação aumentou o preço dos vários produtos, nós tivemos várias oscilações. Temos o preço do combustível, do pão e transporte público. São esses fatores que nós devemos ter em conta e não fatores muito abstratos e que não trazem, assim, digamos, números concretos que mostrem que tem efeito no salário mínimo. Acredita que o governo, com os seus assessores e toda a naipe de indivíduos, cientistas sociais e economistas, não estará a ser mal assessorado em termos de trazer aquilo que são os dados reais para poder decidir sobre aspectos relativos a estes? Ou estará a fazer uma vista grossa ao que lhe é proposto? Logo no início, eu referi aqui que existe um problema muito grande aqui em Moçambique, que é o problema de conflito de interesse. O mesmo governante é o mesmo que é empresário. E ele, sendo empresário, sempre terá a tendência de fazer de tudo para que tenha mais lucro na sua empresa. Então, esse conflito de interesse é que cria problemas aqui a nível de Moçambique. Um governante não pode ser governante e ser empresário, porque existe aqui um espaço muito grande para o prejuízo em relação ao trabalhador, neste caso. Agora, dizer que está a ser mal assessorado, não podemos assim dizer. O que está a acontecer é mesmo do lado do sindicato. Eu acredito que o sindicato é que deve ser muito mais forte agora e enfrentar o governo, os empregadores, de modo a poder ter um salário minimamente digno.
quando nós analisamos o salário mínimo, eu estava a fazer alguns cálculos e algumas relações em relação ao salário mínimo. Só a questão do transporte público já consome mais de 50% do salário mínimo. Transporte público, uma família que considera apenas 5 elementos, pai, mãe e 3 filhos, para deslocarem-se de um ponto para o outro 2 vezes por dia, ida e volta, já consome mais de 50% do salário, são cerca de 55% ou 56%. Estamos a falar só de transporte. Então, se num cabaz ou num rol de necessidades de uma família, temos já metade apenas para o transporte. E transporte, estamos a falar dos nossos transportes mesmo, transportes públicos, estamos a falar de chapa. Nesse caso, estamos a falar de 10 meticais, 12 meticais por dia que cada família necessita para poder deslocar-se ao trabalho. Então, são 50% ou mais de 50% já corroídos para o setor transporte. E a situação fica pior quando juntamos o transporte e o pão. Quando Exato. juntamos o transporte e o pão, aí a situação fica pior, porque chegamos até 80% do salário. Muito bem, Gazita, já levantamos aqui as questões, as causas e os efeitos prováveis, mas as soluções. O que é que acha que deve ser ou poderá incrementar ou possibilitar o incremento em melhores condições dos salários nos próximos tempos? Em que áreas acredita que o governo deve neste momento focalizar-se para poder agir, se é que há este entendimento de que este salário deve melhorar? A princípio, eu quero concordar com a colega do painel, a Estrela, nesta ordem. Quando falava do primeiro ponto, que era uma utopia pensarmos nos 30 mil, de facto, continuo com essa posição. E quando falava do governo, eu estava a tentar fazer uma análise, entender o próprio governo. Então, para o salário mínimo aqui em Moçambique, nós olhamos para a OTM, não temos a nível da história da própria OTM, grandes vitórias ou sucessos relativamente aos aumentos salariais. E que é um ponto de se repensar e envolver acadêmicos que possam trazer uma OTM bem robusta, que traga dados que mostram de facto que existe uma insuficiência quando se trata de aumento de salário mínimo. E nesta ordem, se formos a ver a CTA é um dos órgãos bem equipados, que elas trazem resultados, avaliações que mostram de facto como que o setor empresarial se comporta durante um certo período. Se formos a perceber, acho que há poucos dias vai se discutir sobre o comportamento do mercado, uma avaliação trimestral do mercado. Então, a própria OTM tem que trazer essas avaliações, acompanhado com análises ligadas à inflação. Como que o mercado tem agido, como o mercado tem crescido, como esta inflação influencia mesmo no bolso do cidadão. De facto, houve essa subida, essa inflação tem criado grandes danos às famílias moçambicanas. E as famílias moçambicanas, é aquilo que o Dr. Nuvunga já disse, têm mostrado grande resiliência quando se trata de sobreviver. Eu vou dizer que as famílias moçambicanas somente sobrevivem. Então, é muito importante trazermos neste exato momento acadêmicos, sociedade civil, para comporem a parte dos sindicatos, para de forma clara nós mostrarmos quais são as variáveis que mostram que o cidadão está a ser lesado. Trouxemos aqui algumas variáveis de subida do próprio pão, de subida do próprio transporte. Isso lesa o cidadão. Então, é um momento muito importante de trazer, de fortificar a nossa OTM, quem sabe pensarmos na própria liderança da OTM, ver que variáveis, que bases tem usado para trazer este aumento de robusto do próprio salário mínimo. Muito bem, creio que sobre o salário mínimo ainda vamos ter oportunidade de avançar com vários dados. Vamos logo ao nosso segundo tema que está preparado para esta noite. Vamos avançar o fato de que ao longo desta semana, tanto o governo, aliás, recentemente, assim é que é, o governo terá comunicado que terminou a avaliação de imóveis, portanto, da extinta empresa
Correios de Moçambique. E nós vamos tentar avançar o fato de que esta semana o Centro de Integridade Pública veio a terreno e dizer que grande parte destes imóveis estão subvalorizados, portanto, trazendo aqui indícios de possíveis focos de corrupção neste trabalho, portanto, realizado. Vou daqui a pouco, portanto, também trazer os dados. Eu vou começar por si, devia começar por Estrela e por razões óbvias, mas vou começar por si, já comecei com a Estrela logo no início, vou começar por si, Gazite. Acredito que teve acesso a este fato. Estão aqui dados de que alguns imóveis, portanto, não estão efetivamente a ser trazidos, os preços que vêm não são efetivamente aqueles que estão praticados no mercado, são preços muito abaixo. O que é que nos diz em relação a isto, tendo em conta o histórico que Moçambique tem, portanto, quando olhamos para o processo depois das nacionalizações, depois da entrada do mercado, muitas empresas passaram para mãos de privados, a quem sempre disse que as empresas foram sobrevalorizadas de propósito para poderem ser adquiridas por algumas elites. Não sei se concorda com o fato disto, pode vir a ser a situação com os Correios de Moçambique. Qual é a sua avaliação que faz? Olhando para este pressuposto, é muito triste o que acontece no nosso belo Moçambique, porque quem faz a avaliação, vamos encontrar que a mesma pessoa tem algum interesse nesses bens, ou já tem alguns contactos para a venda dos próprios bens. Então, talvez não tenhamos entendido qual era a ideia de avaliação desses bens. A própria Correios de Moçambique tem uma dívida enorme com várias empresas privadas, bancos, entre outras, e que este valor, de alguma forma, foi extinguido assim, mas a dívida permanece. Quem sai prejudicado é o setor privado. Então, é muito importante mesmo olhar-se de uma forma clara e efetiva esta avaliação, porque está mais que claro que essas avaliações estão muito abaixo daquilo que é o mercado. Quem sabe nós pegarmos um setor que lida diretamente com esta área para podermos fazer uma avaliação concreta. Porque o que nós encontramos nesta situação é que existe já um grupo de elites que já estão interessados em esses bens, desde o momento da própria extinção do Correios de Moçambique. Então, é uma oportunidade de se repensar nesta avaliação e nesta instituição que foi confiada nesta avaliação. Exato. Estrela Charles, esteve em frente mesmo deste estudo de forma particular e tem efetivamente dados, digamos, mais robustos. Vamos olhar, por exemplo, o exemplo que traz-nos o documento que o Centro de Integridade Pública fez circular para a imprensa e para os demais interessados, em que há um imóvel na Avenida 25 de Setembro, portanto estamos a falar do coração económico e de Moçambique, portanto prédio continental, portanto este edifício foi avaliado em 149 mil meticais, portanto 150 mil meticais praticamente. O que é que poderá estar por detrás de uma instituição avaliar um imóvel numa zona como, para quem conhece a cidade de Maputo, na 25 de setembro, a 149 mil meticais? O que é que se pretende, segundo aquilo que conseguiu recolher como dados? Bom, o que se pretende, ou o que a empresa pretende, posso ter alguma dificuldade aqui em explanar, porque é algo que não se torna público. O que nós podemos fazer aqui é tentar ter algumas especulações. Agora, falando da Correios de Moçambique, nós já estamos a trabalhar com a Correios praticamente desde o ano passado, desde que foi anunciada a extinção da empresa. Quando anuncia essa extinção da empresa, ficam as dúvidas em relação aos trabalhadores, em relação às dívidas, em relação aos imóveis, que não são poucos, porque o que tem acontecido e temos verificado aqui, a maior parte dos imóveis da empresa Correios de Moçambique estão ocupados, estão arrendados, então tem uma determinada receita. Mas, por outro lado, nós vemos trabalhadores a reclamar que não têm recebido os seus salários devidamente, alguns que já foram ou estão em processo de reforma, mas também ainda não têm recebido os seus valores da reforma. Então, é um imbróglio de coisas e de assuntos que envolve sempre a Correios de Moçambique. Então, isso é que nos chamou a atenção
para dar prioridade à Correios de Moçambique em termos de estudos. E no ano passado, em outubro ou setembro do ano passado, fizemos um estudo, analisamos os relatórios de contas da Correio de Moçambique e chegamos à conclusão que, pelos registros que existiam, em termos de imóveis, em termos de valores em que estavam lá registrados, existia uma possibilidade de avaliação dos imóveis. E isso veio-se a confirmar agora com o estudo que foi feito pela empresa para identificação e avaliação dos imóveis. A grande questão que nós podemos colocar aqui é o Estado, não é? O governo contratou uma empresa para fazer uma avaliação, identificação e avaliação. Muito bem, a empresa trouxe o relatório. Nós temos que questionar o relatório. Nós temos que saber se realmente são os 176 imóveis ou será que foram sonegados alguns? Será que alguns não fazem parte da lista? Será que são todos que estão lá? Então, a questão número 1 é a questão da identificação dos imóveis. E isso é uma situação um pouco grave quando o próprio governo necessita de contratar uma empresa privada para aparecer e dizer o que a empresa tem, ou identificar os vários imóveis ao longo do país. Isso tinha que ser confrontado, o relatório da empresa tinha que ser confrontado com os dados que dispõe o Ministério da Economia e Finanças, a Direção de Patrimônio do Estado. Exato. Porque, em princípio, a Direção de Patrimônio do Estado devia saber quais são os edifícios e onde é que estão localizados, mas isto quem fez foi a empresa. Tudo bem, é uma questão que nós ainda aguardamos pela resposta. E depois tem a questão da própria avaliação dos imóveis. Muitos imóveis foram subavaliados, avaliados a preço muito menor em relação ao preço do mercado. Quando nós falamos de preço do mercado, nós estamos a falar do preço que as imobiliárias praticam recentemente. Pegamos alguns imóveis e fomos solicitar algumas cotações de algumas imobiliárias e são valores muito dísparos. Existem imóveis que estão avaliados em 1 milhão de meticais, mas na praça custam 6, 7. Então, imagina se nós estamos a falar de um imóvel apenas que tem uma diferença de 5, 6 milhões. O que será de 176 imóveis? Então, é um valor muito grande que o Estado corre risco de perder caso o processo continue assim como está. É por isso que nós estamos aqui a propor que outras instituições do governo possam intervir agora para evitar males maiores no futuro. Porque Exato. nós sabemos o que acontece agora. O Tribunal Administrativo muitas vezes intervém depois do processo. Então, é exatamente isso que estamos a criticar. Então, essas instituições, Tribunal Administrativo, Assembleia da República, deveriam intervir no processo como órgãos fiscalizadores de atividades do governo e saber e poder estar por dentro do processo, de todo o processo de liquidação da empresa. Então, essa que é a questão do fundo. Nós temos que não confiar cegamente na avaliação feita por uma empresa privada, porque pode ter os seus interesses. Muito bem. Para o seu caso, para o caso específico, a defesa é de que havia necessidade do próprio Estado poder fazer esta avaliação. E estamos num processo de avaliação, o processo posterior seria a aquisição. Há alguma forma de poder controlar para que não haja situações em que quem decide também tenha interesse nesta aquisição? De que forma pode ser acautelada estas situações? Há condições para que este processo seja transparente? A supervisão das atividades do governo deve ser feita por todos nós. Por todos nós. Em princípio, deve haver um concurso público para a venda dos imóveis. Então, o que nós estamos à espera é que o concurso público seja lançado e que haja maior transparência em todo o processo. O que nós temos reclamado muito é que não há transparência em todos os processos do governo, principalmente quando nós falamos do setor empresarial do Estado. Quando nós falamos de empresas públicas, são poucas empresas públicas que têm um website e que publicam seus relatórios de contas, são muito poucas, contam-se com os dedos. Então, e é isso que está errado, porque essas empresas públicas funcionam com base nos impostos que nós pagamos. Então, é nosso direito saber o que é feito com os nossos impostos, como é que os nossos impostos são usados. Então, essa questão da transparência é a questão fundamental, não só nesse processo da Correios de Moçambique, mas também em todos os outros processos que ocorrem a nível do governo. Exato. Quezite, a mesma questão, transparência, já o processo da avaliação está eivado de conjunto de irregularidades e, do ponto de vista dos próximos passos, acha que poderá ainda haver um espaço para lavagem da imagem, pelo menos em termos de procedimentos, para poder
vender estes imóveis? Ou podemos ficar descansados? Não haverá algo parecido? Na minha posição, penso que já começamos mal. Este é um dos pontos preliminares que nós temos que levar em consideração. O fato de nós termos começado do mal nos eleva a nós retificar como nós começamos. Se o governo quer continuar com este processo, já mostra que não haverá confiança em próximos passos. Mas se retifica esta avaliação, mostra seguramente que o povo moçambicano dá para confiar no nosso governo, porque é uma situação que se verifica. Se nós estamos para vender um imóvel que está avaliado a 5 milhões, em 1 milhão de meticais, que não chega a ser 50% do valor do mercado, então mostra uma insegurança naquilo que são os próximos passos. Então não há razão. É certo que haverá publicação, vai se lançar o concurso, entre outras, mas quem vai comprar? Por que esta pessoa tem que comprar? Não haverá claridade desses processos, porque já existem pessoas, penso eu, que vão comprar estes imóveis. Então, é muito importante repensar-se logo a priori o primeiro passo que já foi dado, porque já mostra claramente que não há segurança em termos da própria avaliação dos imóveis. Muito bem, conforme temos estado a acompanhar, este foi o nosso segundo tema e vamos imediatamente ligar ao terceiro, que de uma ou de outra forma tem alguma relação, pelo menos, com este que aqui acabamos de ver. Ao longo desta semana também, aliás, o Governo também reivindicou o fato de ter conseguido coletar por parte das empresas do Estado, do setor empresarial do Estado, cerca de 86,5 milhões de euros nos últimos anos, como resultado do processo de reestruturação. Eu volto a si novamente, Estrela Charles. Esta reivindicação do Governo de ter adquirido este valor, por causa da reestruturação, significa que as medidas de reestruturação estão a ter efeitos? Bom, nós não podemos olhar para o fato de ter arrecadado um pouquinho mais significa que a reestruturação está a ter o devido efeito. Para sabermos se a reestruturação está a ter efeito conforme desejado, nós temos que analisar empresa por empresa. Quando nós falamos, ou quando o governo fala de um modo geral, porque o que o governo faz? Faz uma relação entre 2015 a 2021. É um tempo muito largo, um tempo muito longo. E dentro desse tempo, que obviamente devia ter, sim, arrecadado mais receitas. E isso é bom. Pela natureza do tempo, já deveríamos ter mais receitas. Isso é normal e é bom. Agora, nós temos que analisar essas receitas, quantas empresas é que estão realmente a transferir esse dinheiro para o Estado, a pagar esses dividendos. Quantas empresas é que estão a pagar? Por aquilo que existe, cerca de 50 ou 60 empresas, estava a falar de empresas públicas e as participadas, acredito eu que menos de 5 ou 6 é que transferem dividendos para o governo. O que significa que e são empresas que não estão ligadas ao processo de reestruturação. Então, o que está a acontecer é que nós estamos a carregar o processo de reestruturação na boleia das empresas que têm um histórico de pagar dividendos. Nós estamos a falar da HCB, estamos a falar de CFM, estamos a falar da NH. Então, são empresas que são uma exceção no meio de 60, no meio de 50 ou 60 empresas. Então, existe uma pequena exceção de 5, 6 empresas que realmente pagam os dividendos. E o governo está a colar-se nessas empresas para dizer que o processo de reestruturação é um processo que está a ter resultado porque aumentamos os dividendos, mas não, porque nós temos que analisar empresa por empresa. Se formos a ver, o nível de prejuízo tanto da LAM aumentou, o nível de prejuízos dos aeroportos, de outras empresas públicas, EDM, tem níveis de prejuízos muito elevados, cerca de 14, 15 milhões. Então, é importante que o governo analise empresa por empresa e não carregue essas empresas que são estruturantes realmente e acompanham, entre na boleia de umas poucas empresas que realmente pagam dividendos. Eu acho que
o primeiro-ministro foi um pouco infeliz nesse aspecto, ou então deveria trazer mais detalhes, porque é importante sabermos desses dividendos, sim, quais são as empresas que pagam e quanto é que pagam. Então, são muito poucas essas empresas. Então, é necessário aqui trazer um pouco mais de detalhes em relação a esta afirmação e desde já dizer que esses dividendos ou esse aumento de canalização de valores para o governo não tem a ver com a questão da reestruturação. Tanto é que a reestruturação iniciou praticamente em 2018, 2019. E nós estamos a falar de receitas contadas a partir de 2016. Então, não está relacionado. Não está nada relacionado. Exato. Qual é a sua opinião em relação a isso também, Gazite? Tendo em conta que o IGEP já terá dito em várias ocasiões que há esta tentativa de reestruturar e estas são meras tentativas que grande parte delas não têm sido bem sucedidas. O caso recente da TDM-MCL, portanto da TMCL, depois desta fusão e tentativa de estruturação, algumas um pouco bem sucedidas, a IMOSE, depois temos a questão, como levantou aqui a Estrela, da cidade de Moçambique, dos aeroportos e da própria linhas aéreas de Moçambique, e olharmos isto. Como é que avalia esta situação? Dos próprios, tanto caminhos, aliás, caminhos não, dos Correios de Moçambique, do qual falámos aqui também, que está no mesmo pacote, como é que olha para este fato? É momentos de celebrar? Há motivos, efetivamente, de celebrar ou não? Em termos reais, nós podemos dizer que houve uma esperteza muito grande nesta comunicação devido a trazer dados positivos, não é? Mas não se analisou ao fundo o que está a acontecer no mercado. Deu um exemplo a colega do painel sobre a ELM, estamos a falar da TMCL, entre outras empresas, que as próprias variáveis estão a mostrar que estas empresas, ao invés de crescer, estão a ir mais a fundo e estão a mostrar dívidas muito elevadas. E também eu quero um pouco aplaudir uma decisão, sabe, que eu penso que o governo está a ter sobre as empresas que estão, porque eles classificam as empresas estruturantes, estratégicas e não estratégicas. Então, olham essas empresas não estratégicas de forma que caminha na mesma linha que o Correios de Moçambique teve, não é? Então, se nós estamos a pensar em extinguir as empresas que, de facto, não agrega nenhum valor ao Estado e muito mais tira ao Estado, então é uma decisão sábia. E que isso, penso que vai acontecer com muitas empresas em Moçambique que já estão a caminho à insolvência. Tocando a este fato por exemplo, o caso dos aeroportos de Moçambique é um tema que falamos, aliás, o Correios de Moçambique, um tema anterior, mas que tem alguma relevância a trazer para aqui. É o fato de que, olhando para o core business, que é portanto, o escopo do negócio dos Correios de Moçambique, temos empresas que foram inovando a sua forma. Considera esta classificação aceitável, tendo em conta que poderia ter havido uma outra versão, portanto, uma outra dinâmica de funcionamento de próprios aeroportos, de próprios Correios de Moçambique. Temos empresas que os Correios de outros países do mundo foram inovando em função do tempo, foram adequando a componente tecnológica, estrutural, jurídica, legal, mas os nossos Correios de Moçambique vão ser liquidados porque não são estratégicos. Esta classificação, acredita que está bem enquadrado, não é, nos últimos tempos, uma empresa estruturada, conforme estava a dizer, uma empresa estratégica como tal, está colocada nas estruturantes. Está correta esta avaliação de pegarmos? Não teria sido melhor se o Estado tivesse dado uma outra cor do ponto de vista da dinâmica de funcionamento, ou, olhando para o mundo atual, não havia outra saída senão liquidar, que é o processo que está em curso agora, do Correio de Moçambique? O nível em que o Correios de Moçambique estava já espelhava esta realidade e penso que foi uma decisão sábia extingui-la. Então,
olhando para o tipo de negócio, para a componente do Correios de Moçambique, a própria administração, eu acho que todas as empresas moçambicanas, principalmente estatais ou públicas, têm problemas administrativos muito sérios e que precisa de se repensar. Não vale a pena, nós temos que acompanhar aquilo que é a dinâmica do mercado. Se nós pararmos no tempo e não iremos responder de forma eficaz aquilo que é a realidade da economia. Exato. Estrela, empresas públicas sempre problemáticas. Qual é o problema para essa repetição aqui? É uma questão legal? É uma questão da forma como tem sido de gestão? Ou é uma forma como o Estado está a olhar para estas empresas dentro do seu vasto leque de mecanismos de funcionamento da própria máquina estatal? O que é que está a ocorrer efetivamente com estas empresas públicas? Não obstante o fato do governo estar aqui a falar de ganhos, mas nós também temos que olhar para a questão da reestruturação. Essa reestruturação significa, reestruturação é porque alguma coisa não correu bem. O que é que está a falhar na sua ótica? Bom, indo direto à sua questão, eu acredito que as empresas públicas a nível de Moçambique têm dois grandes problemas. Um é a questão da vontade política e o outro é a questão da própria gestão. Muitas vezes as empresas públicas não têm a liberdade de gestão, não têm a liberdade de decisão como empresa. Como empresa, porque antes de ser pública é uma empresa e em princípio deveria gerar lucros, porque não se percebe como é que uma empresa que possui monopólio tem prejuízo. Em termos econômicos, é algo que não tem, não conjuga. Então, em princípio, o monopólio é aquele que é o único no mercado e detém todo o mercado, fixa os preços, significa que pode fixar muito acima ou muito abaixo daquilo que é o preço que poderia ser em termos de custos. Então, o que acontece com as nossas empresas, muitas decisões são decisões, digamos, políticas, são decisões eleitorais. Se nós formos a olhar a questão dos aeroportos de Moçambique, aqui em Moçambique nós não construímos aeroportos pela viabilidade econômica do aeroporto. Nós construímos aeroporto porque faz parte do nosso programa eleitoral, porque faz parte de questões políticas. Então, vamos deixar de lado as questões econômicas e vamos tentar, digamos, entre aspas, agradar ao povo. Mas esse agrado é um agrado que acaba custando muito caro, muito caro. Quando nós pagamos um valor muito elevado por uma viagem daqui até Beira, por exemplo, nós estamos a pagar os custos do aeroporto, os custos da LAM e os custos daqueles que não pagam. E não é um cidadão comum que não paga as linhas aéreas de Moçambique. Significa que não é um cidadão comum que tem acesso a esse tipo de serviço, porque até aqui esse serviço de viação é um serviço privilegiado a uma determinada camada. Então, os poucos que querem e que tentam fazer o esforço para poder viajar devido aos problemas que nós temos pela via terrestre, são os que são sacrificados. Então, linhas aéreas, aeroporto é apenas um exemplo. Nós podemos pegar o exemplo da Emose, por exemplo, que neste momento os preços praticados pela Emose são praticamente os mesmos aplicados pelas outras seguradoras. Não existe muita diferença entre fazer um seguro, por exemplo, contra terceiros na Emose e em outro sítio não há muita diferença. Então, onde é que está a parte social da empresa? Onde é que está a parte de eu saber que é uma empresa pública? O mesmo acontece com a Petromoc, por exemplo. Eu não consigo perceber qual é o papel da Petromoc, qual é a diferença que existe entre a Petromoc como uma empresa petrolífera e Petromoc como também uma empresa pública. Então, há vários fatores. As empresas públicas não estão a trabalhar como empresas. Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença aqui no nosso programa desta quarta-feira. Obrigado. Portanto, gostaria de deixar as últimas considerações, Gazite. Olhando para o último ponto que a Estrela tocou, é muito importante e tenho que concordar que é um momento de deixarmos esta liberdade às empresas
que elas funcionam como empresas que possam trazer ou agregar valor ao próprio Estado, ao invés de tirar o pouco que o Estado tem, mas sim que traga estes lucros, deixando uma liberdade administrativa, poderá possibilitar o crescimento das empresas. E, acima de tudo, tem que se perceber que não só o que acontece é que os elites não pagam nada pelas empresas. É muito importante que, sendo elite, não sendo elite, tem que pagar pelos serviços de uma determinada empresa. Muito obrigado, Estela. Também. Agradecer pelo convite e também os telespectadores que estão aqui, que nos escutam e nos vê. Dizer que a questão de debates a nível econômico, a nível das empresas públicas, é algo que nós temos que fazer sempre e temos que estar convictos daquilo que nós queremos para o nosso Moçambique daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E o que nós queremos para Moçambique não é a atuação de empresas públicas que sugam os cofres do Estado, mas sim empresas públicas que dão benefícios a toda a sociedade e que traga resultados e lucros palpáveis que possam ajudar e contribuir para o governo na construção de escolas, de hospitais. Então, essa aqui é a essência das empresas públicas. Então, essas devem funcionar como empresas e não como uma parte daquilo que são as vontades políticas. Muito obrigado pela vossa presença aqui mais uma vez. Agradecemos assim também, prezado internauta e telespectador, que conosco esteve a acompanhar o análise económica. Vamos continuar a trazer aqui os dados, debates, informações sobre a economia assim que for possível. Todas as quartas-feiras não deixe de, portanto, assistir. E falando de assistir, amanhã, a partir das 8h30, esteja conectado ao canal da eleição para acompanhar a sessão de perguntas e respostas na Assembleia da República. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, vai continuar, portanto, a interagir com os deputados para poder esclarecer algumas questões que são colocadas no âmbito do seu informe à nação, que foi realizado hoje na cidade de Maputo, tanto na 4ª sessão da Assembleia da República na presente legislatura. Por nós é tudo. Daqui a 7 dias marcamos um encontro. Estamos juntos e bom descanso.